Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Romero, diretor das Faculdades João Paulo II, Unidade Porto Alegre, Passo Fundo e Pelotas. Estamos iniciando mais uma gravação do nosso podcast. Hoje estamos recebendo mais um convidado muito especial. Estamos nessa mesa acompanhado com a professora Camille Girelli. E nesse dia estamos recebendo então o Dr. Felipe Bock Damian, advogado criminalista, pós-graduado em Ciências Penais pela PUC e presidente da comissão da Jovem Advocacia da OAB-RS. E vamos falar sobre um tema muito importante e muito interessante: os desafios da jovem advocacia. Felipe, seja bem-vindo. Professora Camille, seja bem-vindo. Muito obrigada. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. É uma enorme alegria, uma satisfação estar aqui na presença do Dr. Fernando, doutora Camille. Agradeço muitíssimo o convite. Tenho certeza que será uma conversa que a gente vai agregar e trazer bastante conteúdo e informação para a jovem advocacia. Bacana, bacana. Felipe, então assim, um dos grandes desafios, né, do jovem advogado é ser inserido no mercado de trabalho. Então nós trouxemos aqui várias perguntas, né, formatadas pelo nosso corpo docente, pela direção, pela coordenação e algumas dos nossos próprios alunos. Então nós vamos interagir aí nesse podcast e vai ser muito bacana aí o nosso aluno ter acesso a essas informações. Então, como eu sou, né, o presidente da entidade aqui, eu vou iniciar com a primeira pergunta. Então, de forma breve, nos conta um pouquinho da tua trajetória na advocacia e o que te motivou a integrar e hoje presidir a comissão da Jovem Advocacia. Tem que ser de forma muito breve ou mais ou menos breve, porque daí eu pego um ponto de referência. Que pode ser... Breve é o suficiente, só pra gente conhecer, tranquilo, né? Quem é o Dr. Felipe. Tá, eu vou dizer assim, eu sempre brinco quando a gente fala com os alunos de algumas faculdades, que eu já tive essa experiência antes de conversar com eles, eu sempre brinco. A primeira pergunta é quando tu decide se tornar advogado ou advogada? E essa pergunta para mim ela foi muito fácil, porque eu entrei no direito já pensando em ser advogado. Sabe aquela velha pergunta, quando o professor chega, primeiro dia de aula, todo mundo ansioso, saber, a gente olha para um lado, olha para o outro, quem serão os nossos amigos de faculdade, quem serão as nossas amigas, com quem que a gente vai interagir, Sim. Quem fará a dupla conosco nos trabalhos, quem é que vai eventualmente sair tomar uma cerveja conosco depois da aula. E a gente chega naquele momento, a gente não se conhece, olha para um lado, olha para o outro. E a primeira pergunta para quebrar o gelo, me corrijam se eu estiver errado. Essa Vocês são os professores. Mas quem aqui quer ser advogado e quem quer fazer concurso público. Aí já separa o joio do trigo. Isso. E aí quando fizeram essa pergunta em sala de aula, eu me recordo que eu fui, como que se diz? Categórico. Fui seco na resposta. Porque estava todo mundo meio ansioso, meio nervoso. Eu também, quem quer ser advogado? Eu aqui, porque eu já queria ser advogado. Entrei na faculdade pensando em ser advogado. E eu ergo a mão. No que eu ergo a mão, eu olho pro lado, olho pro outro. Ninguém. Com a mão levantada. Sabe quando a mão começa a baixar, que tu ergue, daí tu passa no cabelo aqui, finge que não foi contigo, e vai baixando a mão, vai baixando até que a mão entra no bolso, assim, se recolhe inteiro. E eu tive essa sensação porque eu entrei na faculdade querendo ser advogado. E aí, queria muito a área criminal, muito baseado nos ensinamentos do professor Francesco Carnelucci, de que era um professor extremamente humanista, e ele fala que a pessoa, quando está presa, quando está dentro de uma jaula, é vista não como um ser humano, como um animal. Mas quando essa pessoa presa é vista como um ser humano, é como se fosse um ser de outro mundo, porque as pessoas não conseguem enxergar a humanidade e a empatia com essas pessoas. Eu fui carregado por esse sentimento do Francesco Carnelucci, mas é claro, evidente que não, porque eu estava no primeiro semestre, nem sabia quem era Francesco Carnelucci. A minha história, mais ou menos, é porque eu gostava de uma série que chama Mandrake, tinha na HBO, há muito tempo atrás, que o Marcos Palmeira fazia esse personagem, que é oriundo dos livros do Rubem Fonseca. Uhum. Então eu entrei pensando que, me inspirado quero fazer o que o Mandrake faz, eu sempre gostei muito de ler, então gosto muito do Rubem Fonseca. Sei que quase todo mundo tem um autor favorito que não é o Rubem Fonseca, o meu é o Rubem Fonseca, e ele tem esse personagem em vários livros do Mandrake. E eu li o livro do Mandrake, vi a série do Mandrake, eu queria trabalhar com algo mais ou menos parecido. E aí eu entro na faculdade de Direito,
E eu descubro que o tal do Mandrake, em vez que era um advogado, na realidade o Mandrake tinha um perfil muito mais de inspetor policial. Porque o Rubem Fonseca tem uma formação na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e depois ele tem uma formação na Academia Policial. E o personagem dele, em que pese fosse advogado, era um advogado muito mais investigativo do que um advogado propriamente de tribuna, de audiência. Então, eu começo a ter aula, focado no direito criminal, até ter direito penal. E o direito penal, para mim, eu vou colocar isso bem claro, pessoal, para mim, aquela primeira aula que a gente tem, que a gente vai descobrir se o Tício, que estava dentro da ambulância, que foi esfaqueado pelo Mévio, se o Tício que foi esfaqueado estava dentro da ambulância e a ambulância tem um acidente, quando tem um acidente da ambulância, o lugar que a pessoa estava na ambulância cai, bate a cabeça na calçada, de quem a responsabilidade é do prefeito, é de quem esfaqueou, é de quem estava dirigindo a ambulância, e aquilo para mim não fazia no menor sentido. E eu pensei, não tem nada a ver com o que eu queria. E aí eu comecei a abrir o leque, outros horizontes, pensar não mais na advocacia, eventualmente um concurso. Na época eu fazia estágio na Defensoria Pública. E à medida que o tempo foi passando, eu fui mantendo essa ideia. Entrei na faculdade querendo ser advogado criminalista. Lá pelas tantas descobri que não era bem isso que eu queria. Achava discussões muito teóricas, muito pouco palpáveis. E por uma falta de estudo e percepção minha, tá? Os professores sempre colocaram a matéria de uma forma dinâmica, mas eu talvez, por aquele momento, e acho que a gente trabalha muito com isso na educação, de que temos alunos que estão muito interessados na matéria, mas temos alunos que às vezes não estão, não é aquilo que eu gosto, não estou entendendo o que estão falando, aí se perde o fio da meada, digamos assim, e aí pro final da conversa. Ou até às vezes tem matérias mais preferidas e acaba deixando as não tão preferidas muito de lado, né? Isso, e não consegue entender a importância das questões teóricas no início, que são muito importantes, e isso depois eu aprendi, eu consegui compreender. São a base do curso, né? Exato. Que era uma imaturidade que eu tinha, talvez pelo meu anseio, pelo meu desejo de me tornar aquilo que eu via nos filmes e nos livros, e que não tinha nada a ver com aquela teoria a respeito do crime, não tinha nada a ver com o direito penal com o que eu queria. É que eu acho que a faculdade de Direito, ela demora um pouco. Demora. Na verdade, não é que ela demora. Em nossa defesa, né? A gente primeiro tem que construir uma base, Sim. né? Teórica, intelectual, para preparar o aluno, né, para chegar a ter a compreensão sistêmica do direito, né, ter uma compreensão mais integrativa do direito. Porque se tu simplesmente largar um direito penal no primeiro semestre, tem conceitos que a gente não vai ter a compreensão completa. Sim. Né? Eu acho que essa demora, esse anseio que muitos alunos têm, muitas vezes parte disso, né, de construir uma base bem fundamentada para depois, quando chega o momento, enfim, da gente estudar essas disciplinas que são mais direcionadas mesmo, a gente poder ter uma compreensão bem mais clara, digamos assim, né? Sim. Eu acho que essa ansiedade, esse ímpeto que a gente entra querendo tornar algo muito palpável, aquilo que a gente imagina, e que às vezes a gente precisa dessa base teórica, que é fundamental, até depois a gente percebe na prática que a gente obrigatoriamente tem que ter essa parte teórica forte. E ela, pelas tantas, no direito penal, não estava me encontrando muito, até eu ter aula de processo penal com o Dr. Bruno Menezes, que eu sempre brinco com ele, que ele me resgatou de volta, me trouxe de volta essa paixão pelo processo penal, que daí começa uma coisa sobre prisão, sobre por que punir alguém, como punir alguém, e isso tudo para mim começou a fazer mais sentido, porque naquela oportunidade eu também já não era tão imaturo, eu sempre coloco uma meia-culpa, a culpa nunca é do professor, a culpa sempre às vezes é do aluno, que ou carrega muita expectativa, ou carrega uma maturidade que não está pronto para lidar com uma frustração de talvez não compreender algo que está sendo colocado no primeiro momento. Então, depois tive aula de processo penal, aí achei algo mais palpável, já tinha maturidade para compreender a importância das teorias, dos princípios, e aí decidi que eu seria advogado criminalista novamente. Resgatei a paixão antiga pela advocacia criminal, e a minha trajetória na advocacia foi isso, eu me formei sabendo que eu queria ser advogado criminalista. Me formei no dia 4, se eu não me engano, de janeiro. Dia 6 eu estava em Porto Alegre, porque nessa vontade de me tornar advogado criminalista, todos os meus professores que eu admirava tinham feito a pós-graduação, mestrado aqui
com o professor Auri, e eu vim para Porto Alegre, que eu queria muito conhecer o professor Auri, queria muito ter aula com o professor Auri, e vim para cá para ter essa aula, para ter essa experiência, e foi o que eu fiz. Aí vim para Porto Alegre e estabeleci domicílio aqui. A minha trajetória começou mais ou menos assim. E eu vou pegar o gancho da pergunta sobre a AOB, que é uma pergunta super pertinente, vai de encontro à minha chegada em Porto Alegre e ao meu começo na advocacia. Porque eu peguei a minha carteira em abril, ontem, fez 6 anos que eu peguei a minha carteira. Peguei a minha carteira em abril, não conhecia muita gente em Porto Alegre, tinha as aulas, mas... Felipe, só um parênteses, tu é natural da onde? Santa Maria. Santa Maria. Mas com o coração, um pezinho, um pouco do coração em Santiago do Boqueirão, porque toda a minha família é santiaguense, mas eu nasci em Santa Maria. Sou, acho que, o único ali da família que nasceu em Santa Maria, e sou muito apegado também à ideia de Santiago do Boqueirão, terra de Caio Fernando Abreu. E aí eu chego em Porto Alegre, venho na OB, vou pegar a carteira, e aí ouço, na época a comissão era presidida pelo Dr. Antônio Zanetti, e a vice era a doutora Bruna. Naquela oportunidade era a doutora Bruna que estava na cerimônia de prestação de compromisso, e aí na prestação do compromisso ela fala sobre a tal da comissão da advocacia. E eu cheguei aqui, eu não conhecia muita gente. Em abril, quando eu peguei a minha carteira, da mesma forma, eu não era tão próximo aos meus colegas de pós-graduação, que depois a gente, inclusive o meu sócio hoje foi meu colega na pós-graduação, mas foi uma amizade que foi construída ao longo do tempo. E eu lembro que a pós começou em abril, se eu não me engano. Então eu vi a tal da Comissão da Jovem Advocacia, falei, vou participar das reuniões, vou ver sobre as discussões, vou lá me inteirar sobre tudo que está acontecendo. E comecei a participar da Comissão da Jovem Advocacia na condição de membro. Ia nos eventos, nas palestras, tudo aquilo que me interessava eu comparecia. Lá encontrei o Dr. Marcos Pipe, que também é criminalista, que também é meu conterrâneo de Santa Maria. Já deu uma palestra para nós, né, Fernando? Numa semana acadêmica, o Marcos Pipe já participou conosco também. Craque. E aí a gente foi se aproximando mais pela aquela coisa, conterrâneo, né? Uma saudade no nosso pago, a gente falava de Santa Maria. E aí, quando a Bruna assume a presidência e o Marcos a vice-presidência, surge a ideia de fazer o projeto do podcast da nossa comissão, para a gente ter um canal de comunicação, de trocar ideias, assim como vocês têm aqui também, de ter essa ideia mais... não vou dizer menos formal, porque eu acho que envolve sim um formalismo, sobretudo pela posição que ocupamos, né? Seja na instituição, na faculdade, seja na instituição OAB. Então envolve sim um formalismo, mas existe uma quebra, que a gente consegue ter uma troca mais, como que eu posso dizer, talvez mais lúdica, talvez a gente não precise teorizar tantas coisas. Então foi bem interessante o projeto que a gente conseguiu tocar, a gente montou uma diretoria, e eu compus na gestão passada a diretoria da comissão, e recebi o convite para ser presidente. Então eu tenho a trajetória de ser membro, de ter participado lá do início, de ser diretor, e agora na presidência da comissão, que me ensina muito, que eu aprendo demais estando dentro da OAB. Desde 2019, eu acho que é fundamental, acho que é extremamente importante essa participação. Eu até brincava ontem com o pessoal que a gente estava numa posse em Caxias. Às vezes a gente tem uma expectativa de que a gente está na OAB, o que a OAB vai proporcionar pela gente? E o trabalho de ordem começa justamente não quando a gente pergunta o que a OAB vai fazer por nós, mas o que nós podemos colaborar, contribuir para a advocacia. Então, esse trabalho começa com essa ideia, e para mim, uma das coisas fundamentais desse trabalho de ordem é essa capacidade da gente se sentir advogado. Isso para mim é muito importante, é muito caro. Por quê? Quando a gente estuda, a gente entende a teoria, a gente entende sobre as leis, a gente entende qual é o recurso adequado que a gente tem que manejar, a gente entende o que a gente precisa escrever, mas essa sensação, esse feeling de advocacia, de chegar com o peito estufado, de se sentir advogado, advogada, sabe, com a OAB e tudo, como brinco, mas fora a brincadeira, de ter esse espírito da advocacia, uma coisa de Rui Barbosa, de se inspirar em grandes advogados, de se sentir confortável nessa posição. Essa postura e essa segurança, perfeito, eu acho, né, doutor Felipe? Porque a técnica a gente estuda e é muito importante, a gente precisa disso, e a gente precisa sempre se manter estudando. Uma coisa que eu ouço desde que eu entrei na faculdade, que quem se forma em Direito estuda a vida toda. Exatamente. E essa questão de
estar na ordem, para mim, é muito caro porque me faz com que eu me sinta mais advogado. E que eu tenho muito orgulho de estar na instituição, de ser representado pelo presidente Leonardo Lamacchia, que também faz um trabalho de resgate de orgulho da advocacia, porque para mim é muito bom quando a gente vê uma pessoa que tem posicionamento, que tem coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado e que se posiciona de maneira firme, respeitosa, mas muito corajosa também, falando o que precisa ser dito. Eu acho que isso traz esse espírito. Me recorda um pouco do Rui Barbosa, sabe? Aquela coisa da advocacia como um papel fundamental, não só na defesa dos colegas advogados, mas da sociedade em si. Porque, querendo ou não, a gente defende a advocacia, a gente defende também os nossos clientes, e os nossos clientes representam a população, né? A cidadania. E principalmente nas defesas das prerrogativas dos advogados, né? Que são, hoje, direitos que estão, de certa maneira, muito fragilizados e que, se a ordem não se posicionasse, a gente iria gradativamente perdendo. A gente percebe um trabalho do Dr. Lamacchia muito forte nesse sentido, na defesa dos advogados, na defesa da sociedade, dos direitos, né, em geral, mas principalmente eu percebo a atuação muito forte, tanto da presidência quanto das comissões, na atenção das prerrogativas, que são nada mais do que os direitos dos próprios advogados para poder viabilizar, né, a defesa dos seus clientes, né, o posicionamento da profissão, o regular andamento, né, para que nós não tenhamos nenhuma das prerrogativas tolhidas, né, então a gente precisa se imprimir nesses momentos. Falando dessas dificuldades, né, Felipe, do exercício, por exemplo, das prerrogativas, queria que tu nos contasse um pouquinho quais foram os principais desafios que tu encontrastes após formado, né, depois daquele momento solene, né, que a gente muito se orgulha de buscar a carteirinha, de participar daquele momento que para nós é muito marcante, é muito emocionante, né? Eu me lembro, a minha foi um pouco mais de tempo atrás do que a tua, mas eu me lembro vividamente, assim, né, na memória afetiva, sentimental, do quanto é honroso para nós estarmos ali presentes e receber, né, aquela conquista da carteira da OAB depois de ter passado por tantos anos de faculdade, de estudos, né, para a própria prova da OAB, que também é um grande desafio. Mas dentro da advocacia, tu te formastes e logo em seguida abristes o teu escritório, ou tu participastes de corporações, né, de advocacia, e quais foram os teus primeiros desafios como advogado, como alguém que ou estivesse exercendo uma função empresarial, porque na verdade o nosso escritório de advocacia é uma empresa, né, tanto na parte formal quanto nas demais burocracias e tudo mais, ou tu entrastes em um escritório e tivestes que te adaptar ao modelo do escritório, um grande escritório, um pequeno escritório. Nos conta um pouquinho como é que foi esse começo, esses primeiros passos para ti. Eu vou contar o meu e depois eu vou fazer um parênteses. Eu sou muito parênteses. Eu brinco que se eu escrevesse um livro, o livro ia ter 10 páginas, mas as notas do rodapé seriam gigantescas. Antes de tu nos responder, então, eu vou te dizer que esse questionamento, assim, dos desafios, ele foi motivado por uma ex-aluna nossa, a Tainara, que continua em contato com a instituição, que muito nos orgulha, né, Fernando? Com certeza. E ela passou na prova da OAB antes de se formar. É uma das alunas super dedicadas que a gente teve, dentre tantos, né? E ela me mandou ontem um desabafo, né? Viu que a gente ia gravar o podcast e nos mandou, dizendo, né, das dificuldades ali do começo, né, do quão difícil é para quem está iniciando na advocacia corporativa, de saber o que entregar, né, no momento da entrevista, das provas de seleção dos escritórios, o que além da habilidade técnica o advogado precisa ter, né, em termos de soft skills, de tantas habilidades que são esperadas de nós. Nos conta. Assim, a minha trajetória na advocacia, eu cheguei em Porto Alegre e eu tenho um tio meu que é advogado, então eu trabalhei 2 meses com meu tio. E aí, como eu queria muito a advocacia criminal, eu saí para procurar outras oportunidades. Depois eu trabalhei num grande escritório.
Depois eu saí do grande escritório e decidi abrir o meu. Então eu passei por várias pequenas experiências. Porque tudo isso foi dentro de um tempo de 2019 a 2020. 2020, eu acho. A gente pegou aquele período de pandemia também, que eu brinco, a gente teve 2 anos a menos, né? Quantos anos de advocacia tu tem? Não, deixa eu somar o período da pandemia para eu diminuir aqui, porque foi um período bem difícil. Sobretudo para quem se forma, para quem se formou nesse tempo e ficou meio sem saber o que ia ser do futuro, o que ia ser do amanhã. Então, a minha experiência foi essa. Eu vim, trabalhei um pouco com meu tio, saí, trabalhei num grande escritório, saí e abri o meu próprio escritório com meu sócio, que foi meu colega da pós-graduação. Então, hoje a gente tem o nosso escritório e tudo mais. Já passei por essas 3 experiências e as dificuldades do início de carreira, só para fazer o parênteses que eu queria fazer, é que todo mundo parte de um lugar diferente. Todo mundo tem trajetórias diferentes. Então, às vezes, eu vejo que se a gente vai falar da nossa trajetória, a gente muitas vezes parte de um lugar que não é o mesmo que o colega parte. Sim. Às vezes o colega tem familiar na advocacia, como eu tive. Às vezes o colega tem um familiar com um grande escritório que já está tudo certo, fez estágio, fez toda a trajetória dentro daquele grande escritório. Às vezes a pessoa não tem ninguém. Às vezes a pessoa precisou trabalhar durante a faculdade e não teve tempo para fazer estágio em algum lugar. Então, eu sempre coloco isso como uma premissa quando a gente fala de trajetória e dificuldade. Eu acho que Às vezes, ainda só para adicionar um exemplo que foi o meu, a gente se forma no interior, que acho que também foi o caso da doutora Bruna, que é de Casca, minha vizinha, nossa vizinha, né, Fernanda? Se forma no interior e tem o sonho de vir para Porto Alegre, por ser um grande polo, enfim, chega aqui e não tem ninguém, não sabe nem que porta bater primeiro, né, doutor? Então, também tem essa realidade. Sim, e foi basicamente, eu vim, meu tio morava aqui e eu tive essa oportunidade, mas no meu caso também de sair de lá e vir pra cá. Uma realidade muito diferente. Então, eu acho que a gente precisa partir e estabelecer essa premissa quando a gente fala de desafios na advocacia. Porque eu até brinco, tem gente que tem um lugar, uma posição de privilégio melhor, que pode escolher. Que pode escolher que tipo de matéria quer atuar, que pode escolher que tipo de cliente quer receber, que pode falar não. Mas tem colegas que não têm essa possibilidade, que não têm esse privilégio de poder dizer não, de poder ter esse privilégio de se direcionar. Ah, que área tu atua? Eu acho que essa pergunta ela é muito legal, muito importante, mas eu vejo que tem colegas que eu atuo no que precisar. Sim. Eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha casa, meus filhos, minha família. Então, eu acho que tem vários pontos de partida, né? Os meus, eu sempre me considerei uma pessoa muito privilegiada, sempre tive muito apoio familiar. Eu acho que minha trajetória, assim, eu vejo muito isso hoje, fazer uma brincadeira até, uma crítica, mas é uma crítica construtiva, que eu vejo muitas vezes a gente valoriza muito essa jornada do herói, de que a pessoa passou por muitas dificuldades, por muitas questões, e todo mundo passa, evidentemente, não significa que, porque eu tenho um parente que é advogado, não passei dificuldade. Às vezes a dificuldade não é nem da tua trajetória profissional, é da tua trajetória pessoal, algo que te puxa o tempo todo, e que isso é uma vitória também. A gente vencer algumas limitações que não são só profissionais. Mas eu brinco que eu vejo muito hoje esse discurso de que teve uma trajetória de vencer dificuldades, etc. E eu vejo muito pouco reconhecimento e agradecimento às pessoas que nos ajudaram no meio do caminho. Então eu nunca me coloco nessa posição de que eu sempre falo, sobretudo antes de começar a falar da minha trajetória, sobre esses privilégios que eu tive, de reconhecer esse espaço de privilégio, porque nem todos partem do mesmo ponto de partida. E eu imagino que alguém que esteja escutando e pense, ele saiu de Santa Maria, chegou em Porto Alegre, mas tinha um tio que era advogado, então para ele não foi tão difícil. E claro que eu tive as minhas dificuldades também, porque é uma decisão corajosa tu sair de uma cidade que tu morou a vida toda, vir para Porto Alegre para trabalhar com teu tio e tu não saber exatamente o que vai ser da tua vida, porque eu não trabalhava exatamente na área que eu queria. Então, mas é o meu ponto de partida. Então eu sempre estabeleço essa premissa, porque eu vejo muitas dificuldades de conseguir um emprego, muitas dificuldades de conseguir cliente, de fazer essa prospecção de cliente. E a gente, enquanto comissão,
O presidente Lamáquia tem um olhar muito atento. Desde a gestão da doutora Bruna, a gente fez o programa Primeiros Passos. E o programa Primeiros Passos é o programa mais robusto que a gente tem no Brasil de acolhimento, apoio, capacitação à jovem advocacia. A gente tem manual, a gente tem um curso de iniciação. A gente tem tudo o possível. E a gente está sempre buscando melhorias nesse programa para entregar para as pessoas. O Dr. Rolf Madaleno até fez uma brincadeira que era estender o braço, né, para a pessoa que não tem familiar no direito, porque não tem essa experiência, para que venha aqui, que a gente consegue fornecer um curso que vai falar sobre como fazer uma audiência. O Dr. Rolf, ele tem um olhar muito apadrinhador, né? Muito de trazer mesmo, de aproximar as pessoas e de dar na posição profissional que ele conquistou, né, também ao longo dos anos, e eu acho que é um privilégio, né, doutora, a gente ainda ter alguém como o Rolf Madaleno presente, atuando, né, e não raras às vezes a gente vai na OAB, no foro, a gente vê ele, né, no auge, assim, da carreira, mas é sempre bom ter esse contato com pessoas que já têm uma trajetória extremamente sedimentada, como o Dr. Rolf, mas continua preocupado com quem tá lá no comecinho, tá colocando o primeiro tijolinho na carreira. Porque muitas vezes a gente vê um advogado já sedimentado, já estável profissionalmente, ele não tá muito mais preocupado com quem tá lá no início. Eu acho que esse é um diferencial muito sensível do Dr. Rolf. Todas as vezes que eu o encontrei, ele sempre me pergunta, como é que tá a tua carreira? Como é que tu estás? Qual é a tua dificuldade agora? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? É uma pessoa que já não precisaria mais estar preocupado em ajudar. Poderia estar tão somente colhendo frutos, aproveitando uma estabilidade, mas ele ainda quer ter esse olhar cuidadoso e apadrinhador, né, de quem está começando. Então, acho louvável também a gente ressaltar pessoas que a gente consegue contar de uma forma segura, né? Um profissional extremamente bem-sucedido, mas que não se deixou cegar, digamos assim, né? Por uma estabilidade. Ele ainda se preocupa e ele quer fornecer ainda, né? Toda essa ajuda que é tão importante. E justamente nessa toada, né? De que tu falaste do programa Primeiros Passos, queria que tu explicasse para nós um pouquinho de como que esse programa ajuda, por exemplo, aquele advogado recém-formado que não tem recursos nem profissionais e nem financeiros, né? Como é que ele faz para encontrar novos clientes, para captar clientes de uma forma ética, porque a gente sabe que a advocacia, eu acho que é uma das profissões mais difíceis para captação de clientes, né? A gente tem um código de ética, a gente tem vários regramentos internos da OAB que nos limitam, né? Porque a gente não pode vender um produto. Todo mundo que tem algo para oferecer, um dentista, um médico, uma empresa de mídia, né? Como essa que a gente está aqui hoje, eles têm um produto e eles podem oferecer, podem divulgar. A advocacia não. Né? A gente tem muitas limitações. Então, como que o programa Primeiros Passos nos ajuda nessa caminhada de conquista de novos clientes, de superação dessa barreira, né, de desafios? Como que funciona a internet? O que pode, o que não pode? Né? A gente tem esse acompanhamento dentro do programa Primeiros Passos. Camille, só fazer um parênteses Claro. aqui. Eu queria só ressaltar alguns pontos que eu já notei nesse início da nossa conversa, que são fundamentais, tá? Primeiro, né, o assunto que eu gostaria de ressaltar, né, é olhando o Felipe falar assim, eu noto o orgulho que ele tem da trajetória dele, né? Eu acho que isso é fundamental, né, para uma pessoa que, se a gente for avaliar, faz pouquíssimo tempo que está formada, né, e conseguiu já construir uma carreira sólida, né? Então eu quero dizer para os nossos alunos, né, que vão assistir ou que vão ouvir nosso podcast e de outras faculdades também, né, o quão importante é o network, né? Porque hoje tu vê, hoje o teu colega de graduação, ele pode ser o teu sócio no teu escritório.
né? A pós-graduação em si, ele vai ser um complemento da tua formação. E ali tu vai compartilhar tuas experiências com outros profissionais de outras faculdades, né? E a própria OAB, né, que oferece vários seminários, palestras, enfim, que o próprio Felipe falou, né, é um órgão fundamental, né, que o aluno, né, que faz direito, ou o recém-formado, o advogado recém-formado, ele tem que estar presente nesses eventos. Né? Eu acho que o network hoje ele é fundamental para te começar a construir a sua carreira. E não só nos eventos, né, Fernando? Só para complementar o que tu está dizendo, e algo muito importante que o Felipe falou. A gente tem muito essa coisa de o que a ordem pode fazer por mim. A gente precisa mudar um pouco, eu acho, esse pensamento. O que eu posso fazer pela ordem e participar, de repente, até das comissões, enquanto a gente está na faculdade. Porque a gente tem comissões temáticas, além dessas comissões de mais prestação, como é a que o doutor hoje preside, mas a gente tem, por exemplo, comissão de direito agrário, comissão de direito ambiental, comissão de direito da mulher, comissão de minorias, comissão de direito penal, de processo, enfim... A gente tem uma série de comissões que ali mesmo atuam advogados, né? Então, ali mesmo a gente já pode começar a conhecer ou os nossos futuros empregadores, ou nossos futuros sócios, ou até mesmo parceiros. Porque a advocacia a gente trabalha muito com parceria, né? Às vezes, eu, por exemplo, sou da área civilista. Se eu tiver um cliente que tem algum problema penal, o que me impede de daqui a pouco indicar os serviços do Dr. Felipe? Então, esse network, e a recíproca é verdadeira. Então, fazer esse networking dentro dos eventos da OAB, dentro da ordem, dentro da faculdade, é extremamente importante. Né? Fundamental, fundamental. E, Felipe, então, assim, voltando então agora para a parte técnica da nossa conversa, né? Eu acho que o grande desafio do aluno, né, que está saindo da graduação, né, como mesmo tu citaste um pouquinho da tua história, né, agora eu vou iniciar minha trajetória profissional, né? O que a OAB pode proporcionar, né, pode auxiliar esse jovem advogado no início da sua carreira? Sim. Essa questão da OAB é extremamente importante. Vou pegar um gancho de tudo que vocês falaram para dar uma resposta que eu acho que é fundamental. Desde 2022, na gestão do presidente Leonardo Lamacchia, junto com a doutora Bruna Razeira, presidindo a Comissão da Jovem Advocacia, a gente teve avanços muito consideráveis em termos do que a gente consegue entregar. A gente tem um manual da Jovem Advocacia, que foi um projeto coordenado também pelo Dr. Gabriel Ramestre, que hoje está na Escola Superior, que é espetacular. Aonde que o pessoal pode encontrar esse manual, Felipe? Esse muito e-book está importante. disponível, salvo engano, no site da OAB. O Manual da Jovem Advocacia tem o e-book disponível. Nas prestações do compromisso também, a gente costuma entregar os manuais e a gente está trabalhando na atualização dele para também entregar um manual mais atualizado agora, com questões como inteligência artificial, que o Conselho Federal já se manifestou a respeito, então são atualizações que a gente precisa fazer, porque o mundo hoje muda Sim. cada vez mais aceleradamente. E a gente tem um manual que é super importante, que ajuda como fazer uma procuração, que às vezes as dúvidas são básicas, né? Porque a gente sai da faculdade conhecendo um pouco o que é a teoria do delito, por exemplo, no penal, a gente se sente seguro para trabalhar com a ideia de tem materialidade, não tem materialidade, fazer um pedido de liberdade, mas às vezes a gente falta esse conhecimento, como que eu posso fazer uma procuração, como que eu posso fazer uma publicidade regular dentro dos limites para fazer essa prospecção. Então, hoje, o que a gente oferece? A gente oferece apoio, acolhimento, capacitação. A doutora Tainá, isso, será muito bem-vinda nas nossas reuniões. Tainá? Camille. Não, a doutora Tainá é aluna. Aluna? Ah, sim, a doutora Tainá, sim. Isso. Será muito bem-vinda nas nossas reuniões, pode participar, sinta-se à vontade de ir conversar conosco, trocar essas ideias, perguntar, olha, o que a gente pode fazer, porque é uma experiência riquíssima, como bem colocado pelo Dr. Fernando. Porque além de nós estarmos lá, os jovens, a gente tem todo o suporte do presidente Leonardo Lamacchia, todo o suporte de todo o sistema OAB,
da Caixa de Assistência, da Escola Superior da Advocacia, que hoje é coordenado pelo Dr. Gerson Fishman e também pela doutora Bruna Razeira, que é da Jovem Advocacia, então tem esse olhar de escola, de educação para a Jovem Advocacia. Então a gente tem essa capacidade de fazer o networking, que eu brinco que todo networking é relacionamento, mas nem todo relacionamento é networking. Então a gente precisa aproveitar esses espaços para que a gente conheça as pessoas. Assim como eu me aproximei de diversas pessoas, hoje a gente troca cliente. Às vezes a gente tem um olhar de que o advogado é concorrente. Até o da mesma área é concorrente. É um possível parceiro, a gente tem que ver as pessoas como possíveis parceiros. A indicação do cliente, troca da experiência. Às vezes o ganho não é financeiro, mas a possibilidade de tu ligar para um colega: Tchê, tô apertado, tô com uma dúvida aqui, eu preciso que tu me ajude, eu não sei o que fazer nesse caso. Isso é fundamental. E a gente ter esse apoio da OAB, que desde 2022 tem esse programa Primeiros Passos, que é um programa que entrega o manual, que entrega um curso de iniciação com todas as dúvidas. E aí é uma convocação, por isso que eu mencionei a doutora Tainá, porque ela indo e nos colocando as dificuldades dela, as coisas que são sensíveis a ela, como eu falei naquela minha fala, de que cada um parte de um ponto de partida diferente, então a gente tem que conhecer as demandas das pessoas para que a gente consiga entregar ainda mais coisas. Então ela comparecendo, colocando, olha, uma entrevista de emprego, como que eu posso, né, participar, qual a melhor forma de posicionar, de repente a gente coloca isso em um curso, a gente faz uma palestra a respeito disso. Então a gente acolhe a advocacia no sentido de ouvirmos as demandas, entregamos aquilo que eles precisam. E até porque pode, né, pode diagnosticar uma dor do jovem advogado e montar um projeto em cima disso. Perfeito, e essa é a ideia. Tanto é que o projeto do podcast é algo que eu comentei com o Dr. Marcos e a doutora Bruna. Quem sabe a gente não faz um podcast para ouvir sobre trajetórias. E aí a resposta foi: faz. E me deram todo o apoio, aval, para que eu fizesse isso. E isso demonstra também uma liderança nata da doutora Bruna, que é reconhecidamente uma liderança estadual, nacional da advocacia, porque ela tem essa capacidade de permitir que as pessoas façam as coisas e grandes projetos. Essa capacidade que ela tem de acolher as pessoas, de acreditar no trabalho das pessoas e de tornar isso possível é fundamental. E a gente conta com esse apoio dentro da ordem. Da mesma forma, o presidente Lamáquia, ele gosta muito da Jovem Advocacia. Ele tá junto, ele quer ouvir, quer acolher, porque ele sabe que é importante, ele sabe das nossas dificuldades. Ele participa das nossas reuniões, ele vai nos nossos eventos. E não é uma presença que muitas vezes seria meramente institucional. Ele foi porque ele é o presidente. Não, ele vai, ele quer ouvir, ele quer acolher, ele quer entender, ele quer fazer novas coisas, ele quer fazer melhorias, ele quer fazer mais entregas. E vou dizer, depois de tudo que foi feito, de programa Primeiros Passos, com esse curso, com desconto em bolsa de pós-graduação, com desconto em curso da ESA, com tudo isso que a gente conseguiu entregar, com abertura de sociedade individual gratuita no primeiro ano, com token na nuvem gratuito no primeiro ano, tudo isso que a gente consegue entregar, mesmo assim ele está em busca de melhorias, ele quer ouvir, quer coletar essas demandas, e é muito importante a gente estar lá, a gente ouvir ele, a gente se aproximar desse advogado, se aproximar da doutora Bruna, que às vezes tem uma trajetória mais parecida com a nossa, se aproximar com outro colega que tem uma trajetória mais parecida com a nossa. Então é muito importante isso. Eu acho que hoje a gente vive um mundo de muita ansiedade, no sentido de que a gente quer ver o dinheiro. A gente quer ver a construção da carreira na hora. Meteórica. E é uma trajetória muito difícil, uma construção demorada e que leva tempo. Na advocacia, para mim, isso é só uma impressão minha, como diria o Fernando Pessoa. Tudo que nós sabemos é uma impressão nossa. E tudo que nós somos é uma impressão alheia. Então, a minha impressão é que a gente, na trajetória, na advocacia, constrói o nosso nome. E o nosso nome é a nossa marca. A gente podia falar de branding aqui, de como fazer um Instagram legal e tudo mais, mas eu acho que o nosso nome, a nossa reputação é a nossa marca. Então, a gente entender que a gente está não correndo uma corrida de 1 quilômetro, não correndo 400 metros, a gente está correndo uma maratona, e de que no final a gente precisa ter gás para conseguir entregar,
Eu acho que isso é muito importante, a gente cultivar um bom nome, uma boa reputação, tudo dentro das regras éticas, e aí vou pegar o gancho da publicidade, porque na gestão passada eu fui secretário-geral da Comissão de Fiscalização. E dei muitas palestras sobre publicidade, que é uma demanda que chega muito, sobre essa questão da prospecção de clientes. E é uma dificuldade grande que as pessoas têm de prospectar, justamente porque no início a gente ainda não tem o nosso nome consolidado. Exatamente. Sim. E a gente tem que trabalhar com as redes sociais. Hoje a gente pode. Tem o Provimento 205 que trouxe muitas atualizações para o Código de Ética. Claro que toda publicidade vai ser... não pode configurar mercantilização nem captação de clientela e tem que ser informativa, sóbria e discreta. Então a gente pode dar informações a respeito da área que atuamos, mas a gente não pode empacotar isso como se fosse um produto e vender. A gente pode informar a área que a gente atua, o tipo de serviço que a gente oferece, isso está previsto no Provimento 205 do Conselho Federal, mas a gente não pode mercantilizar a nossa profissão. E acho que a gente consegue ter hoje uma publicidade mais... imagine, não que antes não pudesse, porque não existia, a gente tinha entendimentos diferentes dependendo do conselho seccional. Mas hoje a gente consegue ter uma gravação numa audiência, desde que a gente não coloque o resultado, desde que não seja algo que não seja um processo sigiloso que tramite com segredo de justiça. A gente pode postar uma foto nossa nas redes sociais, a gente pode postar o nosso vídeo fazendo uma peroração num tribunal do júri, fazendo uma sustentação oral no tribunal. Tudo isso é possível, porque eu enxergo as redes sociais hoje, e falar sobre a Jovem Advocacia, e como eu disse, uma impressão minha. E eu não faço isso, tá, pessoal? Então, minhas redes sociais eu deveria ser muito melhor, deveria melhorar muito ela, mas eu não faço isso. Mas o que eu enxergo, a minha impressão é que as redes sociais hoje, elas marcam o nosso posicionamento. Sabe aquela velha máxima, quando a gente entra na advocacia, todo mundo escuta, toda a tua família precisa saber que tu é advogado, os teus amigos precisam saber que tu é advogado, teu vizinho precisa saber que tu é advogado. Hoje em dia tu pega e mostra para todo mundo, eu sou advogado. Então, para mim, as redes sociais hoje funcionam basicamente com isso. Uma ferramenta que tu constrói a tua autoridade e, claro, esse teu nome. Até porque, né, doutor Felipe, muitas vezes a gente tem a impressão de que passamos pela prova da OAB, conseguimos conquistar a aprovação, temos a carteirinha. Vou montar um escritório, vou botar um computador e vou esperar o cliente chegar. Não é assim que funciona, né? Claro, a prospecção começa na família, na faculdade, na pós-graduação, no bairro onde tu mora, com as pessoas com as quais tu te relaciona, com familiares, com amigos. E a potencialidade das mídias sociais, eu acho que é algo que todos nós ainda estamos aprendendo a lidar, né, com o alcance disso e o quanto, tu falaste antes, né, que na verdade o advogado, ele tem a marca, é ele próprio. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa reputação, né, a nossa divulgação, ela tem que ser discreta, como tu disseste. Então tem que ter todo um manejo com muita delicadeza nas redes sociais, um cuidado, né, com uma separação do pessoal e do profissional, mas lembrar que a gente é advogado 24 horas por dia, na festa, na balada, num desabafo, numa posição política, numa crítica, né, na exposição da nossa família. Então, é delicado, né? Tudo isso tem que ser feito com muita consciência, muita responsabilidade. Sim. Por nós todos, né? E eu não sei se vocês já viram aquela série The Bear, Não. o urso, da FX. Não. Se os alunos já assistiram, entenderão. Essa série... Fica a dica de séries, ela é muito inclusive. legal, é de um chefe de cozinha que herda um restaurante do irmão dele, que falece, deixa o restaurante para ele, e ele é um chefe renomado, e ele volta pro interior, para um restaurante pequeno, familiar, e é uma série muito legal. E o que eu quero dizer com a série? Porque nessa palestra que eu fazia sobre publicidade, eu usava isso como exemplo. Na segunda temporada dessa série, eles gravam a série num restaurante dos mais caros do mundo, dos melhores restaurantes do mundo, que é o Noma. Que Sim. eu até falei isso numa palestra, se não me engano, em Caxias, e o pessoal gringo lá disse que Noma, em alemão,
significa... Acho que foi em São Leopoldo, na verdade. Noma significa como se fosse nona, né? Vó, Sim, comida vó. de vó. E aí tem lá o restaurante Noma. E eu fiz uma análise de caso. Peguei o restaurante Noma, tentei entender que fenômeno é esse que eu nunca ouvi falar. Eu só conheci por causa da série. Um restaurante que é mais caro, que é o melhor preparado. E eu fui entender as redes sociais do restaurante. Por quê? Eles nunca falaram o preço que eles cobram, eles nunca fizeram uma divulgação ostensiva a respeito de tudo que eles oferecem. A publicidade deles é muito artesanal. Mostram Muito eles discreto. selecionando o corte da ingredientes. carne, os ingredientes, todo o cuidado que eles fazem, todo o trabalho que eles têm. Para mim, as redes sociais na advocacia são assim também. Porque a gente não precisa firmar nossa autoridade colocando preço, a gente nem pode, mas se pudesse também não precisava colocar o quanto a gente cobra, forma de pagamento. Claro que depende da matéria que a gente atua também, cada um vai... Isso não pode, evidentemente, mas dependendo da matéria a gente tem Tem que uma manejar publicidade de forma mais diferente. ostensiva. Mas eu peguei esse exemplo do Noma porque é fenomenal, um dos restaurantes mais renomados, mais caros. Tu entra nas redes sociais deles, é uma paz, uma tranquilidade. Eles não precisam reforçar que eles são os melhores, que eles são... Até porque expressões de autoengrandecimento é uma conduta vedada, segundo o provimento 205. E eles fazem esse trabalho muito genuíno, artesanal, que eu acho bonito, que eu acho belo. E que a advocacia, vocês estão se perguntando, tá, mas aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Como que eu vou usar... Tem a ver um corte de carne com uma petição, doutor Felipe? Como é que funciona? Me coloque cozinhando agora, tu acha que isso vai fazer cliente? Mas assim, o estudo, o compromisso com o processo, sabe? Postar uma foto... Comparecimento no foro. Aí nós vamos avacalhar com a saúde mental das pessoas, mas postar uma foto que tá estudando 11 da noite, mostrando teu compromisso, comprometimento, 11 é cedo, né, trabalhando. doutor? Depende pra quem, né? Depende da hora que você acorda, na verdade. Sim. E aí, eu acho que isso é fundamental, assim. A gente pode construir o nosso nome de uma maneira menos mercantil. Até porque mercantilização não pode. Acho que não é essa a expressão correta que se deveria utilizar. Mas de uma maneira artesanal, demonstrando que tu é ético, que tu tem compromisso, como demonstram com os ingredientes, o compromisso que tu tem com a tese que tu tá, sabe? Acho que isso é fundamental. Mas também não vale só postar uma foto de um livro antigo e nunca ler, né? É verdade. Eu acho que a intencionalidade, ela tem que vir junto com a prática, porque Sim. não adianta a gente parecer ser inteligente, querer parecer estudioso e, de fato, quando tu abre a boca, quando tu vai defender o teu cliente, quando tu vai fazer uma consulta, o teu cliente sai inseguro, né? Então, obviamente que não pode ser só, né, da boca para fora, não pode ser só pose, até porque a nossa qualificação, ela é posta à prova diariamente, né? Mas eu acho que é interessante esse tipo de publicidade, né? E ter esse cuidado, pensando que, na verdade, o que tu coloca nas redes sociais é, de alguma forma, para criar conexões e para atrair o teu cliente, né? Não para afastar, não para querer tomar determinado lado, de vez em quando, polêmico, enfim, né? Vamos reduzir um pouco essas intrigas, essas rusgas que eu acho que mais afastam do que agregam, né? É uma construção, né? Eu acho que o cliente, quando ele toma uma decisão, né, vai muito da apresentação do advogado, né? Vai muito da clareza, da postura, da clareza, né? Como ele vai tirar as dúvidas do cliente, né? E uma das melhores propagandas que tem hoje, né, é o resultado que tu entrega. Sim. Né? Então, acho que é fundamental o advogado estar preparado. Né? Eu sempre digo, quando a gente entra numa sala de aula, que o mercado cobra. E as pessoas mais preparadas vão colher os melhores frutos. Né? Então, tu pode ter um Instagram maravilhoso, mas se tu chegar ao vivo, né, para ter teu cliente, tu não saber responder uma pergunta, que às vezes pode acontecer, mas tu pode pesquisar, tu pode estudar, mas tu saber como conduzir, né, é fundamental. É fundamental. Né? Então, vocês têm que estar preparados para os desafios do mercado. Sim. Né? Isso é fundamental. E isso a gente traz na comissão.
Isso a gente traz esses eventos para falar sobre atendimento ao cliente, tudo isso que é fundamental. Isso da pergunta é muito boa, sobretudo para quem está começando. Que muitas vezes, quando tu tem mais experiência, a pessoa já confia na tua experiência. Quando tu é mais jovem, talvez a pessoa confie no teu conhecimento e na tua capacidade de ir atrás. A gente brinca, tem gente que tem 1000 processos, mas se eu tenho só um, o teu é o processo da minha vida. É o único que eu estou cuidando. Eu tenho todo o tempo do mundo para entregar atenção, estudo, tudo isso dedicar a ti, o meu cliente. Então, a gente precisa mostrar isso também. E como é que a gente mostra isso, doutor Felipe, e converte isso em clientes sem ter ali milhares de seguidores, sem ter um apadrinhamento, sem estar trabalhando num grande escritório? Como que a comissão, né, consegue nos ajudar a jovem advocacia, cuja qual, infelizmente, eu já não me classifico mais, já estou mais para média e velha advocacia, mas como que a gente consegue fazer essa transferência, né, da propaganda, entre muitas aspas, né, da divulgação do nosso trabalho em clientes, quando a gente não tem um enorme escritório, milhares de seguidores, muita influência, muito network. É de algum lugar tem que sair, né? Antes de mais nada, dizer que a doutora está convidadíssima para as nossas reuniões. Sim, é uma jovem advogada. Muito obrigada, estarei lá. E eu acho que assim, acho que o relacionamento, ele é fundamental, sim, o networking, né? Em todo relacionamento é networking, mas todo networking é relacionamento. Eu acho que é fundamental comparecer na OAB e digo por experiência própria, que às vezes é dali que sai um contato com um colega que vai te indicar um cliente. Eu construo minha advocacia assim, eu não vou ser bem sincero aqui e dizer que, olha, tu prospecta nas redes sociais, não. Nenhum cliente meu já veio das redes sociais. Eu não sou a pessoa certa para falar sobre isso. Participando da nossa comissão, a gente vai ter palestras a respeito disso com gente que eventualmente consegue. Para o meu nicho, a advocacia criminal, eu acho mais difícil. Claro que tem nichos que tu grava um vídeo, viraliza e todo mundo te procura. Previdenciário, eventualmente trabalhista, que tu fala sobre teses, as pessoas vêm. Mas assim, para mim, sempre funcionou muito isso do relacionamento com colegas, advogados e advogadas. Eu acho que isso é fundamental. Porque os melhores clientes que eu já tive na minha vida, eles vieram da indicação de colegas. E é muito importante que a gente tenha esse contato, essa proximidade, que a gente construa esses bons relacionamentos com os colegas e a gente não se sinta também amarrado a uma questão de idade, que a jovem advocacia muitas vezes tem. Eu comecei agora, como é que eu vou como é que eu vou pedir para a doutora Camille para a gente tomar um café, para a gente conversar com o doutor Fernando, como é que eu vou pedir para eles um tempo da vida deles para conversar comigo? Mas isso é fundamental. Eu já fiz isso com o Dr. Bruno Menezes, que eu falei que foi meu professor, a gente toma café, hoje a gente já construiu uma relação de amizade. É interessantíssimo que a gente faça isso, que a gente não se prenda a essas questões, porque eu acho que é prazeroso para o professor também ver um aluno despontando, querendo saber, querendo se aproximar, oferecendo, olha, se precisar de ajuda em qualquer coisa, se precisar ir num júri junto, conta comigo. E tu vai criando alguns mentores para tua carreira, né? E que é fundamental. Que é fundamental. Bruno, Felipe, eu tô escutando tu falar, assim, né? E pegando alguns insights, assim, né? Então, assim, é fundamental, né, pro aluno do direito que tu tá construindo a tua carreira quando tu começa o curso. Exatamente. Né? A tua postura... Claro que no início pode ser um pouco imatura, mas ela pode mudar. E ela vai mudar e ela deve mudar. Né? Porque hoje o direito, em algum momento tu vai acabar encontrando um ex-colega teu, né? Um ex-professor teu, enfim. Então, cuidem da sua postura, da sua imagem, né? Isso é fundamental. Eu quero fazer uma pergunta para ti. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes, tu falou assim, aquele escritório, aquele advogado que tem 1000 processos, né? Ele às vezes está com a carreira encaminhada ou estruturada, enfim, está no caminho certo, né? Então, não existe mágica. A carreira é uma construção, né? E quando tu falou ali, nossa, se tu tem um processo, ou 2 ou 3,
é o processo da tua vida. É ali que vai ser o ponto de partida para te começar a construir a tua carreira. Fala um pouquinho para nós aqui da tua sensação, né? Quando tu ganhou a tua primeira ação ou quando tu conseguiu soltar o teu primeiro cliente. Fala um pouquinho para nós dessa experiência, assim, que eu acho que deve dar muito orgulho do profissional. Sim. Quando, né, consegue ter esse êxito, assim. Vou dizer assim, ó, ter 1000 processos é o máximo. Acho que é o que todo mundo busca. Com a maior quantidade de processos possível, ter uma equipe, né, ser gestor. Claro que a gente sempre atua no início com essa ideia de que um processo para mim é o meu processo, é isso que eu estou me dedicando o tempo máximo. Mas eu acho, não cheguei nesse nível, mas eu quero muito ser a pessoa que consegue construir uma carreira ajudando os outros, tendo vários sócios, estagiários e conseguir ter vários processos e várias frentes de atuação, acho que é fenomenal. Sobre a minha primeira vitória, eu sou advogado criminalista, então eu me recordo do meu primeiro cliente, que era uma pessoa extremamente humilde, que veio até mim porque a mãe dele me procurou, que tinham prendido ele tinha 18 anos de idade e eu precisava saber o que tinha acontecido e fui na Pecan. Foi também a minha primeira experiência entrando num presídio. E eu cheguei lá, fingindo, não vou dizer... Normalidade. Tô acostumado, segurança, experiência, porque de fato eu sabia o que eu estava fazendo, mas é claro que a gente chega, a gente fica um pouco impressionado com a estrutura das coisas, com o tamanho, com tu entrar dentro da Pecan, sobretudo que na Pecan tu faz o parlatório quase dentro das galerias, então tu cheguei lá, conversei com ele e o menino esse de 18 anos estava apavorado, ele estava muito mal. Ele falou, olha, me confundiram com alguém, me prenderam por um roubo, mas eu não cometi, eu não estava lá, eu não fiz nada. E ele começou a chorar e começou a falar que doutor, eu não posso ficar aqui, eu tô muito mal, aqui dentro acontecem umas coisas que eu não tô preparado para ver, eu tô assustado, eu tô nervoso, isso, aquilo. E eu saí desse parlatório com o coração assim, eu preciso tirar esse menino daqui, de 18 anos. Eu cheguei em casa, sentei e redigi o habeas corpus com muito propósito, que a gente estava falando, propósito é extremamente importante. Sim. Esse dia eu estava cheio de propósito, com o coração a 1000, assim, muita vontade de fazer algo por ele. E aí fui redigir o habeas corpus, impetrei o habeas corpus, no outro dia, decisão favorável, ele foi pra rua. Eu liguei pra mãe, contar a notícia, muito feliz com tudo isso que tinha acontecido, meu primeiro cliente que eu tinha conseguido a liberdade, que eu consegui a liberdade, e aí liguei pra mãe, dei a notícia, a felicidade e tudo mais. E eu chego em casa e eu vou comentar sobre o que tinha acontecido no meu dia. Hoje eu consegui soltar um cliente, muito feliz, não sei o quê. E aí aquela pergunta vem, né? Porque a gente trabalha numa área extremamente sensível. Socialmente, muitas vezes o nosso trabalho não é tão compreendido, tão bem compreendido quanto outros. E aí vem aquela pergunta dentro da casa. Eu chego feliz, faceiro, pulando, alegria, aquela coisa, consegui vibração, consegui, meu primeiro cliente foi solto, ele tá muito feliz, família feliz. E aí aquela velha resposta, tá, mas não é o teu trabalho fazer isso, justamente conseguir soltar o cliente. Porque muitas vezes a pessoa é vista quando tu colocou alguém que pode ter cometido um fato, se foi preso porque que é um jeito de ver a vida muito quadrado, eu acho, sobretudo porque a nossa área é extremamente sensível à advocacia criminal, mas, reitero, é incompreendida. E eu chego em casa, não tenho a recepção que eu queria, calorosa que eu queria, aquela comemoração. E aí, essa foi a minha primeira experiência, porque depois eu ligo para minha mãe, que estava longe, e a minha mãe dá esse mesmo retorno. Não é o teu trabalho. Parecendo como se fosse uma coisa óbvia, que é um resultado. Uma obrigação. E eu me recordo disso, assim, desse impacto de quebra da expectativa minha com relação ao meu trabalho, de que muitas vezes a gente vai ser incompreendido. Então foi uma lição para quem advoga, para quem milita na área criminal, de que muitas vezes a nossa felicidade é a felicidade do cliente, da sua família, mas muitas vezes a sociedade não enxergará
com essa vitória. E no meu primeiro cliente... Como uma vitória, na É. verdade. Muitas vezes as pessoas vão ver exatamente como um problema. Isso. Tu resolveu o problema do teu cliente, mas para a sociedade pode ver que tu tenha causado um problema para ela Que é uma agora. visão completamente equivocada, né? E a Sim. gente também entende, se fulano foi preso porque mereceu. A gente tem toda uma questão social que a gente precisa amadurecer e melhorar. Eu acho que a gente, na advocacia criminal, a gente faz esse trabalho e hoje eu já vejo como muitas pessoas fazendo essas falas, ocupando esses espaços, que é extremamente importante essa mentalidade mudando um pouco. Mas a minha experiência foi essa, foi uma alegria enorme para mim, mas eu vi que era uma alegria que eu sentia. E aí vou pegar o gancho da publicidade, porque tem uma música do Forfã, que é uma banda do Meu Tempo. Meu Tempo é uma banda que eu acho que ainda existe, eles voltaram agora, mas que é alegria compartilhada, alegria redobrada. E quando a gente não tem essa receptividade com as pessoas, a gente quer compartilhar nossa alegria e tu vê que a alegria não é recíproca assim. Tá, tudo bem, legal o teu trabalho, parabéns, mas não teve nada mais. Sim. E aí pra ti é muita coisa, entende? Sobretudo o primeiro cliente. E aí tem a música Alegria Compartilhada, é Alegria Redobrada. E aí a gente pega o nosso celular, a gente tá naquele afã de falar pros familiares, né? Eu consegui minha primeira vitória, resultado, espetáculo. O que tu fez? Soltei alguém. Soltou da onde? Da cadeia? Tu conseguiu Que tirar horror, alguém que da absurdo. cadeia? Mas o que as pessoas fez? Tava envolvido num roubo. Roubo? Meu Deus, que absurdo. E aí a gente pega o telefone, abre o Instagram cheio de colega criminalista. O que a gente vai fazer? Vou postar aqui. Esse pessoal vai me entender. Quem é da área sabe como é difícil conseguir um resultado desse, sabe o quão importante é. E a gente vai naquele afã, a gente quer compartilhar o resultado, mas a gente não pode fazer isso, segundo o provimento 205 e também o Código de Ética, que há muito tempo, mas o provimento é específico no artigo 6º, que vai dizer que a gente não pode compartilhar os nossos resultados. E é uma discussão polêmica, porque nem todo mundo concorda, mas eu até brinco, já diria Ulisses Guimarães, a gente pode até discordar da Constituição, mas a gente não pode descumprir ela. Exatamente. A gente pode procurar outros caminhos para conseguir uma mudança. E eu vejo, para mim, eu respeito as regras dessa forma. Uhum. Eu posso até pessoalmente não concordar, mas eu cumpro. Se não pode, não pode. Então, a gente vai nesse afã, às vezes a gente quer compartilhar, porque de fato, né? É uma coisa que nem todo mundo compreende, mas quero dizer que é maravilhoso e que, claro, eu tenho todo apoio em casa para ter uma profissão, depois a gente conversa, as pessoas começam a entender, porque quando a gente tem a derrota, acho que o familiar compreende muito a nossa frustração. Não vou dizer perder e ganhar, porque o processo não se perde nem se ganha, sobretudo na área criminal. Uhum. Um processo criminal já é uma derrota por si só. Seja porque ou a gente perdeu enquanto sociedade com uma pessoa que cometeu um crime, ou porque a gente está prendendo alguém que não merecia estar preso, ou porque a gente vai condenar alguém que não merecia ser condenado. Então, o processo penal é uma derrota em si. Então, não costumo falar de vitória e derrota. Claro que às vezes a gente fala por facilidade de comunicação. Sim. Mas depois que a gente começa a ter as nossas derrotas também, que são muito corriqueiras na área criminal, que nem sempre a gente vai conseguir aquilo que a gente almeja, às vezes a gente fala isso pro cliente. Olha, é muito difícil, mas vamos tentar, mas assim, é muito difícil, a jurisprudência não é favorável e tudo mais. E aí acho que a gente começa a perceber essa empatia, assim, de quão difícil é a gente dedicar 24 horas por dia, 7 dias por semana, às vezes, se dedicar ao máximo a um cliente, vai no parlatório, fala com ele, faz tudo o que é possível, responde o familiar à meia-noite e ainda a gente não consegue o resultado. Isso é muito frustrante. Doutor, falando em conquistas, derrotas, alegrias e frustrações, quais que tu acham que seriam, hoje em dia, principalmente com tecnologias, com mídias sociais, com informação na palma da mão a 5 minutos, quais seriam as soft skills, né, as habilidades para além da técnica que tu acha que um advogado precisa ter para conquistar um cliente, para ter uma administração adequada de um processo, para para crescer profissionalmente? Qual que seria, o que tu diria para os nossos alunos, assim, que além da técnica, além de todas as horas de estudo, a gente precisaria ter como profissional, como pessoa para desenvolver, para ser um bom advogado, como tu falou, né, a advocacia ela é uma maratona,
ela não é um tiro curto, né? Então a gente precisa de fôlego, a gente precisa de renovação, a gente precisa de adaptação, muitas vezes, a novas realidades, a mudanças sociais, a mudanças tecnológicas, econômicas, políticas, enfim. Então a gente precisa, além da constante atualização técnica das matérias, da legislação, doutrina, jurisprudência, etc. Mas quais outras características pessoais, assim, tu julga que sejam extremamente importantes, que aquela pessoa que se denomina como advogada tem que ter junto consigo todos os dias? Acordei de manhã, o que eu preciso visualizar em mim ou aprimorar em mim para ser um bom advogado? Coragem. Para mim e aprendo muito isso no AB. O nosso presidente Leonardo Lamac, para mim, é extremamente corajoso, fala o que precisa ser dito, e eu vendo isso, eu percebo que a advocacia precisa ter coragem para fazer os enfrentamentos necessários. Porque a gente fala, e até eu sei que politicamente, politicamente digo sem ser de política efetivamente, Sim. mas dentro de um podcast que a gente começa a trazer notícia ruim, digamos assim, o pessoal, não quero ouvir coisa ruim, quero ver só coisas boas. Mas eu acho que a advocacia é uma profissão que tem um enfrentamento diário, seja com a parte adversa, seja com o Ministério Público, na área criminal. Enfrentamento que eu digo divergência de opinião. E a gente tem que ter coragem para sustentar isso. Exatamente. E eu vendo o presidente Leonardo, que muito me inspira nessa questão de ter coragem para fazer os enfrentamentos, eu acho que é isso. Uma coisa que a advocacia precisa, se eu pudesse falar uma só, seria coragem. Coragem para fazer os enfrentamentos que precisam ser feitos. Coragem para chegar numa audiência, como eu falei no início, coragem para chegar se sentindo advogado. Não chegar com medo, com receio. E às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem receio, mas a gente precisa ter coragem também, porque a gente está nessa profissão para isso, para fazer os enfrentamentos, para defender os direitos dos nossos clientes. Então isso é uma coisa que eu aprendi. Aprendi muito na última gestão com o presidente Leonardo, continuo aprendendo agora com ele nessa gestão de 2025 a 2027, coragem para fazer esses enfrentamentos. Para mim, isso muda tudo. Bacana. Quando a gente faz só, por exemplo, uma sustentação oral que a gente vai fazer, a gente precisa ter coragem, muitas vezes, para confiar no que a gente vai falar. Sim. E eu brinco, uma vez eu brinquei, eu fiz uma sustentação oral que eu comecei de uma maneira super, sem muita pompa, que eu falei, olha, eu sempre pesquiso uma frase de impacto para trazer no início para vossas excelências, para chamar a atenção de vocês para as minhas teses. Mas uma frase de impacto que eu busquei, na realidade, é meu avô, que lá do Rincão de Santiago do Boqueirão, muito falava, que o combinado não sai caro. Eu fiz toda a minha tese com base nisso, e eu vou dizer, eu acho que eu tive muita coragem de enfrentar isso, que muitas vezes a gente quer rebuscar, a gente quer florear, a gente quer trazer coisas, mostrar o nosso conhecimento, mostrar que a gente é muito técnico, com questões que são mais simples. A gente precisa ter coragem para fazer esses enfrentamentos, a gente ter coragem para assumir essas posições, para assumir, eu vou fazer dessa forma, vou ter coragem para fazer isso. Então, acho que o soft skill, sei que a gente tem que melhorar a oratória, a escrita, tudo isso a gente ajuda a Jovem Advocacia dentro da comissão, com os nossos eventos, com o nosso curso, com o nosso manual, que todos e todas já estão convidados a participarem das nossas reuniões, inclusive os estudantes, que serão muito bem-vindos, nossos futuros colegas. E eu acho que é isso, assim, uma palavra, coragem, uma soft skill, que hoje ninguém fala sobre a soft skill, coragem, tem tantas soft skills, Ótimo. mas essa para mim é fundamental, coragem para fazer os enfrentamentos necessários e que precisam ser feitos, e hoje a gente tem, ainda bem, lideranças que nos inspiram a fazer isso. Bacana. Doutora Camille, Sim. Mais alguma consideração? Tenho só mais uma pergunta para a gente finalizar, pode ser? Doutor, a gente tem falado, né, da trajetória acadêmica, do quanto é importante cada tijolinho, cada degrau que a gente sobe. Com isso, lhe pergunto, tanto com base na tua experiência, quanto agora à frente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul, de que forma nós, advogados, os jovens advogados, podemos fazer um planejamento de carreira. Por quê? Porque nós temos ou a opção da carreira individual, abrindo o nosso próprio escritório, nos tornando empresários, tendo que lidar com contador, com nota fiscal, com toda a burocracia, ou
nós vamos participar de um grande escritório que já tem toda essa estrutura montada, mas, né, vai nos dar certo suporte. O que é, de qual forma a comissão nos ajuda a ter um pouco mais de tranquilidade nesse início de carreira, no sentido de que a gente tem, por exemplo, descontos que tu disseste antes, mas existe como se fosse um planejamento pessoal que a gente poderia fazer, porque eu vejo que muitos alunos se formam e muitas vezes vão para o concurso público para tentar buscar uma certa segurança, que a advocacia, a gente bem sabe que não traz, a menos que tu tenhas um bom planejamento, né, uma segurança de saber os teus próximos passos, né? Então, como trazer de alguma forma essa segurança para quem está pensando em iniciar ou quem gostaria muito de ser advogado, mas acaba escolhendo um porto seguro nos concursos, né, em outras carreiras jurídicas, só apenas por não conseguir contar com essa segurança financeira, segurança jurídica, enfim. Uhum. A segurança na advocacia autônoma é complexa. Eu sei. Porque a gente sabe que a gente está sempre precisando de mais clientes. Exatamente. A gente está sempre precisando de novos processos para pagar as nossas contas. E eu acho que a segurança, na realidade, é da gente conseguir enxergar nossa trajetória com orgulho e ter cuidado do nosso ponto de partida. Como eu falei, nem todo mundo parte do mesmo lugar, nem todo mundo luta as mesmas batalhas. A gente tem que ter orgulho da nossa trajetória e construir essa segurança, eu acho que no sentido de que a gente só vai saber se valeu a pena daqui a muito tempo. Nós, jovens. É uma aposta, né, doutor? É um investimento, na verdade. Isso. Não é uma aposta, é um Então, investimento. eu acho que a gente ter essa credibilidade, ter coragem, muitas vezes focar na nossa carreira, trajetória mesmo, não tanto no financeiro, se a gente tiver a possibilidade de fazer isso, porque é fácil eu falar de um local, vou colocar aqui como um local de privilégio, sendo que tem colegas que, não, tudo bem, muito legal construir meu nome, etc, mas eu preciso pegar qualquer processo, porque, assim, ó, eu tenho conta para pagar. Uhum. Então, acho que a segurança na advocacia, segurança de trajetória é isso, assim, ó, no final a gente olhar para trás e ter muito orgulho do que a gente já fez e que a gente construiu. E porque a advocacia é uma profissão complexa. Eu acho que dentro de grandes escritórios existe uma segurança maior do que a advocacia autônoma, porque em que pese a gente goste muito dessa questão, eu consigo cliente, eu faço reuniões muito bem, como o Dr. Fernando está falando, essa questão das reuniões, eu faço reuniões muito bem, eu consigo fechar contratos, mesmo assim, mesmo se tu for essa pessoa, nota 10 nisso, tem toda uma questão por trás, sendo autônomo, que precisa ter cuidado, gerir uma equipe, como eu falei, é mais fácil a gente ter um processo, cuidar dele e dar vida nele do que a gente ter 1000, porque a gente tem uma equipe para gerir. Mas confesso também que é muito bonito a gente ser uma liderança que inspira, que lidera efetivamente um time, que faz com que o time funcione. Eu acho muito legal isso. E eu vejo assim, eu almejo para o meu futuro que eu consiga também fazer isso. Não só eu entregar o meu trabalho, entregar uma sustentação oral, entregar uma petição escrita, mas que eu consiga mas liderar alguém que faça tão bem quanto isso, que a gente trabalhe junto, que seja um trabalho legal, que seja bom para todos. E é isso, assim, segurança de carreira é muito difícil falar, mas eu acho assim, a advocacia vale a pena. Vale a pena porque, sobretudo se a gente tiver coragem para fazer esses enfrentamentos, é algo que a gente se sentir advogado hoje. E falo isso porque desde 2022, quando a gente sai da pandemia e a gente tem toda uma estrutura, e sobretudo por eu estar dentro da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, eu tenho muito orgulho da minha profissão, e eu tenho muito orgulho da minha trajetória. E eu não falo nem de dinheiro, de cifras econômicas, mas de tudo aquilo que a gente consegue fazer, de tudo aquilo que a gente consegue entregar para os jovens. E se quiserem conversar, se quiserem trocar uma ideia, perguntar, olha, o que eu posso fazer na entrevista de emprego, como que eu posso... Estou no escritório, será que vale a pena? Venham para a Comissão da Jovem Advocacia e conversem com quem já passou por isso. Não vai ser o meu caso, que eu estou na advocacia autônoma há algum tempo,
mas a gente consegue ter essas pessoas dentro do sistema OAB que conseguem dar esse respaldo, dar esse carinho, dar essa atenção. A gente tem todo o apoio, como eu já falei inúmeras vezes, e pode ser que pareça repetitivo que eu vim aqui falar a respeito disso, mas é encantador quando a gente tem um presidente que senta na mesa conosco, que comparece nas nossas reuniões, que nos escuta e que nos responde, que troca essa ideia conosco. E muitas vezes, como o diretor Fernando falou, isso pode até virar inspiração para um novo projeto, né, da própria comissão. Então, é importante sempre saber que a ordem está viva, né, está em constante construção, em constante mudança, e que se os alunos, os advogados, né, a sociedade como um todo não provoca, a gente não tem como atender uma necessidade que a gente não sabe que existe. Isso é importante. Então, a gente precisa das dúvidas do público para que a gente consiga provocar respostas, né? Então, acho que esse convite, tanto da comissão quanto da faculdade JP, né, fica sempre aberta para novas conversas, para novas provocações, porque é isso que nos motiva, né? Acho que uma das inquietações que fez a gente criar o podcast também, né, Fernando, foi justamente isso, conseguir interação, né, ouvir a sociedade, ouvir pessoas que não estão só no meio acadêmico, para trazer soluções, para trazer respostas, muitas vezes, para as pessoas, para os alunos, enfim. Fundamental. Então, meus caros, estudem, se preparem, os desafios virão e vocês têm que estar preparados para superá-los. Com muita coragem. Com muita coragem. Então, a gente quer agradecer aqui a presença do Dr. Felipe. Eu acho que ficou muito claro nesse podcast que a OAB está preparada e estruturada para auxiliar o jovem advogado e o futuro advogado. Então, a gente encerra esse podcast muito contentes, né? Vamos reforçar esse convite para que vocês se aproximem da ordem, né? Vamos fazer também um convite aqui já para o Felipe ir até a instituição, conversar um pouquinho com nossos alunos, vamos preparar esse evento aí e encerramos nosso podcast com a presença então do Dr. Felipe, da professora Camille, e fiquem atentos aí aos próximos episódios do FJP Podcast. Muito obrigado.